com você na sua vida? Até que limite você pode dizer assim: eu perdoo, eu vou reatar, eu vou continuar, mas até tal ponto. Não, passou do limite, eu não perdoo. Exagerou, não tem perdão comigo, porque passou daquilo que eu estabeleci. Até quando alguém pode errar com você, para que tenha de fato o seu perdão, para que você esteja disposto a continuar com esta pessoa em um relacionamento, seja conjugal, seja de amizade. Nós vamos ver, irmãos, eu estava louvando e ouvindo os irmãos louvar, e o grupo cantando, e a igreja também falando para Deus: dai-me um coração, um novo coração. Queremos ser igual ao Senhor, queremos ser transformados. E como vocês louvaram, o grupo de louvor, a igreja, pedindo a Deus um coração igual ao dele, para viver como ele, para agir como Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho do coração de Deus nesta noite. Nós vamos ver como Deus age, ou agiu com alguém que tanto errou para com ele. E você, irmãos, que é temente a Deus, procure colocar a palavra dele em prática na sua vida, porque é muito importante pregarmos, é necessário falarmos, louvarmos ao Senhor, os refrãos ou os hinos, mas nós não podemos só colocar isso de uma forma mecânica ou artificial, que possamos louvar e anunciar, irmãos, de fato o que nosso coração quer, e colocar isso em prática, porque Deus quer cada vez mais nos aperfeiçoar, fazer de nós homens e mulheres melhores, parecidos com Ele, cheio do seu Espírito. O texto no qual nós lemos fala sobre um homem chamado Manassés. E quem era Manassés? Ele era um filho piedoso de Ezequias, pai Ezequias, rei Ezequias, com a sua mãe Efizibá. Esse rei começou a reinar já novo, com 12 anos de idade, da idade de Daniel, 12 anos de idade. E ele reinou, foi um dos que reinou mais tempo em Jerusalém, ou melhor dizendo, em Judá. Ele reinou por 55 anos. Imagine aí, alguém ficar no poder por 55 anos. Alguém governar esta cidade por 55 anos. Alguém governar este país por 55 anos. Foi este homem chamado Manassés. Ele governava esta nação, e como a posição que ele tinha muita honra, ele tinha muito prestígio, muita influência, autoridade, muito poder, muita riqueza, muito conforto e muito prazer. Só que para ser governador, só que para ser um líder, Deus requeria sobre eles algumas tarefas ou alguns princípios, como Deuteronômio, capítulo 17 e 16, diz que eles não poderiam, existiam uns não pode, eles não poderiam ajuntar para si muitos cavalos, eles não poderiam multiplicar para si ou ter mulheres, Deuteronômio 17, 17a, eles não poderiam multiplicar para si muito ouro e muita prata. Era o que Deus estabeleceu ou requeria dos seus governantes, daqueles que governavam Jerusalém e Judá, ou Israel e Judá. Então, além desses requisitos, o rei dessa nação, que
que era temente a Deus, do povo de Deus. Deuteronômio 17, 19 diz que eles deveriam ler a palavra de Deus todos os dias, irmãos. E deveriam governar com justiça e com temor a Deus. Seja lá qual for a posição que você tem, seja lá onde foi que Deus te colocou, seja ministerial ou seja secular, você também tem o dever de conhecer a Deus, de meditar na palavra dele todos os dias, de ser alguém totalmente dependente dele e agir nas suas atitudes com justiça, irmãos, com as pessoas com justiça e com temor a Deus. Então estava lá um homem chamado Manassés, governando por muito tempo, filho de um homem temente a Deus. Mas quando nós lemos a história, eu li do versículo 12, eu já falei aqui em outra oportunidade sobre ele, mas eu frisei outro aspecto. Mas nos versículos anteriores vai falar que este rei, que Deus levantou para isso, para honrar a ele, para representar ele bem, e para ser bênção para a vida das pessoas, conduzir as mesmas em justiça, ou agir com justiça, não foi isso que ele estava fazendo. Se vocês voltarem a alguns versículos anteriores, nós vamos ver que os versículos vai dizer que ele estava fazendo tudo o contrário. Ele ouviu, conheceu, mas não estava praticando tudo aquilo. E o que levou esse rei a entrar na feitiçaria? Irmãos, um homem que conheceu a Deus, um homem que tinha um pai exemplar, entrou pelo caminho da feitiçaria, entrou pelo caminho da idolatria, praticou homicídios. O que levou esse rei a fazer tudo isso? Nós vamos ver que o pai dele foi uma boa influência para ele. Mas o ser humano, ele tem o direito de escolher. Por mais que estejamos cercados de boas influências, seja na igreja, seja em nosso lar, nós temos o direito de escolher se queremos o bem ou o mal, se queremos fazer o certo ou fazer o errado. E Manassés, lógico que é bom estarmos em uma igreja que temos boa referência, é lógico que é bom estar do lado de alguém que se conduz de uma forma boa, temente a Deus, mas isso só não basta. Se eu e se você não quisermos, nada disso vai adiantar. Estarmos em um lugar que pregue a palavra, temos pessoas do nosso lado que têm uma vida com Deus, mas eu e você precisamos tomar a atitude de dizer: eu quero fazer o que é certo, eu quero trilhar pelo caminho da obediência. E até que, se nós estivermos do lado de pessoas que não são boas influências para nós, nem isso nos obriga a fazer o que é errado. Você pode dizer para a pessoa: olha, você está trilhando um caminho errado e eu não vou seguir os seus passos, eu vou seguir pelos passos corretos, passos de Jesus, eu vou viver a palavra de Deus. Você pode tomar a atitude devida e correta, e Deus espera isso de mim e de você, pois Ele me chamou e te chamou para fazer o que é correto, para trilhar pelos seus caminhos, para entrar pela porta apertada e andar pelo caminho estreito se for preciso, mas para agradá-lo e viver a sua palavra. Nós vamos ver que Manassés teve um pai temente, piedoso, zeloso, com a casa de Deus. Em outra oportunidade eu estive falando ou estudando sobre a vida deste homem, um homem exemplar. Um homem exemplar, um homem piedoso, um homem dedicado, começou a reinar, já não com 12, mas com 25 anos. Quando começou a reinar, teve uma oposição, mas ele limpou, ele venceu para honrar a Deus. Só que é assim, irmãos. Manassés, enquanto tinha um povo que o valorizava como líder, Manassés, enquanto tinha uma multidão
quantidade de pessoas que reconheciam o temor dele a Deus e que procuravam apoiá-lo, incentivar. Manassés também tinha uma quantidade de pessoas que reprovavam, uma quantidade de pessoas que não valorizavam e que até se levantavam contra o seu trabalho e a sua pessoa, talvez dizendo que aquele zelo para com Deus e para com as coisas de Deus tornaria ele alguém atrasado, faria dele um homem ultrapassado ou conservador. Diria talvez que Manassés era um líder antigo ou fora de moda, porque fazia tudo conforme a vontade de Deus, fazia tudo conforme a palavra de Deus. E talvez isso mexeu com Manassés, talvez ouvindo não uma minoria que apoiava o que era certo, que valorizava o que era correto, mas ouvindo e querendo agradar talvez uma maioria que queria fazer as coisas diferentes da vontade de Deus. E aí talvez ele, ouvindo isso, trilhou pelo outro caminho, entrou pela porta larga, começou a andar pelo caminho espaçoso. Porque às vezes nós não temos talvez o apoio de muitos para fazer o que é certo, talvez nós não estará do nosso lado uma quantidade maior para nos apoiar naquilo que agrada a Deus. Mas o que importa, irmãos? O que importa? Eu prefiro ficar com a minoria agradando a Deus do que com a maioria rebelde e desobediente ao Senhor. Faça isso, porque estar com Deus é melhor. Se você só tiver você e Deus, eu digo, é melhor estar com você e Deus, e certo, e liberta, e salva, do que estar você com a multidão condenada, escravizada, cativa, oprimida. Eu prefiro estar com Deus. Manassés foi diferente. Olhando talvez pelas críticas, a forma do seu pai conduzir a agradar a Deus, ele quis inventar, quis alterar, quis modernizar, inovar, mudar ou variar. Não, vai ser diferente de agora. Essa questão de palavras, essa questão é muito zelo, é muito cuidado. A gente pode fazer as coisas conforme a nossa ideologia, nós podemos viver conforme o nosso gosto, o nosso querer, a nossa vontade. Quis mudar para agradar, irmãos. Aí o que aconteceu? Ele, para ter fama mundial, para aumentar poder e riquezas, para agradar a população e a massa, para ser melhor e maior do que todos os reinos, ele quis fazer tudo diferente. E você precisa ter cuidado, porque como Manassés, você também é tentado. Nós também somos tentados a querer mudar, a querer fazer diferente, a querer trilhar por outro caminho. Não, mas os tempos mudaram. Mas eu quero dizer que a palavra é a mesma. Mas as coisas agora inovaram. Mas o Deus é o mesmo. E Jesus falou para a igreja de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não falou para a gente inovar. Jesus não falou para a gente mudar acerca do que é correto. Jesus não falou para a gente modernizar, para a gente variar ou alterar. Não, ele diz: guarda o que tu tem. Já é suficiente. O meu evangelho, a minha palavra, a minha vontade já é suficiente para a sua vida. Eu estou voltando, mas eu vou voltar para buscar quem tem guardado os meus princípios. Eu vou voltar para buscar quem tem obedecido a minha palavra. Eu vou guardar para buscar quem não inventa e não muda os meus mandamentos. Guardo
fomos tentados a mudar. E Israel, que adorava tão somente um Deus, mas Israel não adorava outro Deus, era só um Deus. Não tinha essa questão de colocar nenhuma entidade, de trocar adoração para Deus, para a humanidade, para agradar, não. Era só Deus, mas Manassés ele mudou. Isaías 45:5 diz que a adoração era só para Deus, mas ele liberou um culto para Baal, para Acera, para Moloque, nos altos e depois nos templos. Ele, para agradar, ele falou: não, eu vou liberar aqui. Vocês estão achando que um Deus só é pouco? Então comece a adorar também aí ao Balaíns, Acera, ao Moloque. Começaram, irmãos, lá fora, nos altos. Depois foi para dentro do templo. Começa assim, adorar outros deuses é dentro de casa, é com outros louvores, é dentro do carro, mas não tem nada a ver não. Daqui a pouco já está querendo entrar dentro do templo adorando outros deuses. Foi assim que eles estavam fazendo. Primeiro começou fora, depois dentro do templo. Israel não consultava adivinhador, mágico ou feiticeiro. Deuteronômio 18, 10 a 12 diz que era proibido. A palavra adverte que era proibido, que não podia. Mas ele não só permitia as pessoas fazerem isso, como ele mesmo fazia. Recentemente eu estava evangelizando uma pessoa que se afastou do evangelho. Ela me disse que ela estava passando por um problema cristão, um problema financeiro. Sabe o que ela fez? Ela foi procurar uma feiticeira para fazer um trabalho, para abrir as portas do estabelecimento dela. Às vezes nós falamos sobre isso, aí pensamos, mas foi lá naquela época. Hoje em dia não acontece. Não acontece. Recentemente, o mês passado, eu estive conversando com uma pessoa que era cristã, batizada na igreja, e que as coisas apertou e foi refugiar em pessoas que consultam ídolos, para que as coisas melhorassem na vida dela. O que alguém não faz, alguém que não é temente a Deus, para que Deus mude a situação? Então ele também fez isso. Ele não só permitia as pessoas fazerem, como ele também fazia. E isso é falta de temor, irmãos. É por isso que muita gente não gosta da palavra de Deus. Hoje em dia tem muita gente que não gosta de estudar, de aprender a palavra. Mas se falar assim, olha, tem alguém ali que revela a sua vida, ela vai atrás. Se estiver chovendo, mas se tiver compromisso, ela abre mão de tudo, mas vai atrás de adivinhações. Eu não estou dizendo que é errado a revelação, não, porque isso acontece. Até comigo. Esses dias eu estava aqui no altar, eu olhei para o diácono Alex e Deus me falou, ele estava desempregado, Deus me falou que iria abrir a porta para ele. Ele está trabalhando e está escolhendo trabalho, porque foi 3. E aí ele me falou, pastor, me ajuda em oração para mim escolher, para mim saber qual é. Eu falei, moço, Deus é abundante, analise e escolhe você, porque quando Deus abre a porta, Deus é abundante. E perguntei, ele estava escolhendo qual era. Então, revelações existem, mas Alex não veio procura atrás de revelação, não. Ele veio cultuar a Deus. Aí Deus usa um pastor, Deus usa um irmão para falar, para trazer uma revelação, mas não porque a pessoa fica procurando, fica atrás. Ele valoriza a palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, e somos testemunhas disso. Mas existem pessoas que ficam atrás de adivinhações. Não quero saber o que a palavra diz, o caminho da palavra, a vontade de Deus, e ficam atrás dessas coisas. Foi assim que Manassés estava fazendo, sem temor a Deus, ficava consultando adivinhadores, mágicos e feiticeiros, desobedecendo a palavra de Deus. Eu estava pensando, tem muita gente que tem até medo de macumbeiro, de feiticeiro. Quando alguém fala, olha, é um macumbeiro ali, não passa pelaquela rua não, olha, se a macumbeira fazer um trabalho contra você, crente, vai acabar a sua vida. Não acaba coisa nenhuma.
Nós não precisamos temer macumbeiro e nem feiticeiro. O que nós precisamos temer é a Deus. Porque quem serve a Deus tem da sua proteção. E não tem trabalho contra aqueles que servem a Deus. Não há encantamento e nem magia, irmãos, que pegue. Então teme a Deus e descansa. E descansa o teu coração e a tua alma. Porque para quem teme a Deus, tem a proteção de Deus. Tem a proteção de Deus. Eu estava vendo um dia com o Ícaro, um feiticeiro de uma da magia negra, de um alto escalão, ele falando que alguém contratou ele para fazer uma macumba contra um pastor. E aí ele falou que foi até na igreja desse pastor. Quando ele chegou lá, que o grupo de louvor estava louvando, ele caiu, que não viu mais nada. E diz ele que fez trabalho. Antes disso ele fez trabalhos, irmãos, era bem difícil, ou que ele tinha certeza que o pastor iria morrer. Aí a pessoa que consultou ele, que pagou para ele deu a certeza, pode ficar tranquilo que ele não passa de hoje. Quando foi no outro dia, o pastor estava vivo. A pessoa foi procurar ele de novo, ele falou, então deixa eu fazer, não sei por que falhou. Aí fez o trabalho de novo, quando foi ver, o pastor continuava vivo. Ele disse, eu não estou entendendo porque com esse homem não pega. Aí ele foi na igreja, quando ele chegou na igreja, que o pastor pastoreava, ele caiu endemoniado. Aí ele estava falando, dando um testemunho falando. Não pega não. Em crente que teme a Deus, em cristãos que seguem a Jesus, que obedecem a palavra, pode ser o pajé que for, pode ser o pai espírita que for, não pega, porque Deus é maior do que qualquer adversário e inimigo. Aí eu te digo, não tema nenhuma ameaça, mas eu te digo, tema a Deus. O que Deus disser para você, faça. O que a palavra requerer de você, cumpra, porque nós estaremos protegidos, obedecendo a voz de Deus. Mas Manassés, ele estava consultando, primeiro ele levou Israel a adorar outros deuses. Manassés, ele estava consultando adivinhadores. Manassés agora estava fazendo aliança com outros deuses pagãos. E era errado, era errado. Êxodo 34:15 disse que Deus estabeleceu que os reis não poderiam fazer aliança com reis que não temiam ele. Nós temos um limite para nos relacionar com as pessoas que não temem a Deus. Nós temos um limite. Deus requeriu isso. E ele, que era rei, Deus levantou e os seus liderados deveriam respeitar ele. Porque foi Deus que levantou, mas eles deveriam temer a Deus e cumprir com a palavra que Deus requeria de todos os reis, mas ele não estava fazendo isso. E ele começou a fazer aliança com outros deuses, porque aquilo trazia segurança para o coração dele. Deixa eu te falar, não faça alianças fora da palavra de Deus. Ainda que venha parecer que é bom para você, mas não será bom. Bom é obedecer ao Senhor. Bom é cumprir com a sua palavra. Mas pastor, se eu entrar nessa sociedade, vai me trazer benefícios. Mas pastor, se eu fazer essa aliança, vai melhorar minha empresa, vai melhorar o meu comércio. Mas o que adianta melhorar o seu comércio, a sua empresa e Deus sair da sua vida? Do que adianta se relacionar talvez com alguém que não teme a Deus, dizer, mas ela é tão carinhoso, ela é tão carinhosa, me trata tão bem, faz tão bem para minha vida. Mas do que adianta ter alguém do seu lado e perder a presença de Deus? Eu prefiro na dificuldade estar dentro da palavra, eu prefiro na solidão estar com Deus do que desobedecer ao Senhor. Manassés fazia sacrifícios humanos. Levítico 18:21 diz que ele não poderia fazer isso. Ele matou até os próprios filhos deles. Eu estava lendo Reis, porque esse texto também está em 2 Reis 21. Manassés sacrificou o próprio filho a entidades demoníacas. E tem muito crente que não santifica os filhos e não consagram a Deus. Muitos preferem, às vezes, o filho seguir uma carreira secular.
mas que vai se distanciar de Deus, mas vai ter sucesso. Eu já disse para o Senhor: os meus filhos pertencem a Ele, e consagrei e instruo a eles a viver para Deus. Sacrificar e consagrar para o mundo, para ídolos, não, são do Senhor. E eu vou lutar para que os mesmos que dependem de mim continuem na presença. Manassés sacrificou, fez, matou o filho dele para agradar outros deuses. Além disso tudo que ele fez, levou Israel a adorar outros deuses, consultava adivinhadores, mágicos, feiticeiros, fazia aliança com outros deuses pagãos, fazia o sacrifício humano, ele perseguia os profetas do Senhor. Como é que não? O homem já estava fora da direção de Deus. O homem já fazia tudo que desagradava a Deus. Agora o que ele iria fazer? Iria perseguir quem faz o que é certo. Iria se opor a quem fala a verdade, prega a verdade. 2 Reis 21:16 vai falar sobre isso. Vocês acreditam que Manassés, este rei, matou o rei ou o profeta Isaías? O profeta Isaías, que o Diaconel sempre fala, messiânico. Profeta Isaías, um homem de Deus, que o pai dele, o pai de Manassés, um dia adoeceu, e aí Deus usou o profeta Isaías para falar que ele iria morrer. Aí o pai dele, desse rei mau e perverso, orou a Deus e falou: Senhor, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Aí Deus ouviu, quando Isaías saiu da casa dele, estava ainda na cidade, Deus falou com Isaías de novo, com esse profeta. Manassés ainda nem existia. Isaías, volta lá para a casa de Manassés e diga para ele que eu ouvi as lágrimas deles, eu ouvi a sua oração e que ele não vai mais morrer. Isaías voltou e falou para ele, e ele passou a viver mais 15 anos, aonde foi que Manassés nasceu. E depois Manassés nasceu, cresceu, começou a reinar e perseguiu Isaías e matou Isaías, o profeta. Como cerrou ele ao meio. Como é que pode? Está vendo alguém que anda fora da direção de Deus? Alguém que está cego espiritualmente? A tendência é ele se opor quem agrada a Deus. A tendência é ele perseguir quem anuncia o Evangelho. A tendência é ele criticar, porque a visão dele está distorcida e até fazer o mal. Chegou a matar este homem. Mas com tudo isso, irmãos, Deus falou para ele. Nós vamos ver que Deus, versículo 10 do capítulo 33 que nós lemos, diz que Deus, o Senhor, falou a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus falou: muda de vida, Manassés, abandona essas práticas, Manassés. Você não nasceu para isso, Manassés. Eu te abençoei, eu te escolhi para você me agradar, fazer a minha vontade, para você me louvar e ser bênção na vida dos outros. E Deus falava, Manassés recebia alguém, Deus falava e Manassés não ouvia. Manassés deixava para depois. Manassés não mudava de vida. Manassés não se arrependia, não se convertia. Deus falava e ele com o coração duro e ele com a cerviz dura não dava ouvido a Deus. O que acontece com alguém que Deus tanto fala e que a pessoa não escuta? O que acontece com alguém que Deus tanto chama a atenção, fala, não muda de vida, meu filho? Se volte para mim, minha serva, eu tenho o melhor para você, eu te escolhi, eu sou um Deus bom, eu tenho maravilhas para a sua vida. Se volte para a minha palavra. O que acontece com alguém que Deus tanto chama? Nós vamos ver que o texto vai dizer, irmãos, versículo 11:
pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais, olha, prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Agora imagina junto comigo, um rei que tinha tamanha honra, que tinha tamanho respeito, que tinha muitas regalias, que tinha fartura, que tinha conforto, agora se viu na mão do inimigo. Deus havia dito, havia falado, mas ele não deu ouvido. Agora veio um juízo sobre a vida de Manassés. Os adversários colocaram a mão nele. Um rei que era rei, agora que tinha liberdade, agora estava prisioneiro. Um rei que vivia em um palácio, agora estava em uma cela. Este rei que Deus tanto falou e que não deu ouvido, ao invés da multidão, da família que o cercava, agora estava em uma cela em isolamento. Um rei que dormia e que acordava a hora que ele queria, agora estava em tormento, sem paz, dentro de uma cadeia. Um rei que era exaltado pelas pessoas da sua nação, pelos seus seguidores, agora estava envergonhado e humilhado. Um rei que Deus escolheu e que ele tinha muita fartura, poderia comer o que queria. Ele escolheu o que queria comer no café da manhã, ao meio-dia ou à noite, agora estava passando fome dentro de uma cadeia. Um rei que tinha tanto prazer em tantas coisas, agora estava tão somente em um sofrimento. Mas Deus falou, você se lembra? Deus falou, e ele não ouviu. Às vezes nós nos encontramos com pessoas, irmãos, que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão em tormentos. Pessoas que não eram para estar nessa vida, pessoas que não eram para estar nessa condição, pessoas que Deus ama, que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus deseja abençoar. Mas e por que estão passando por isso? Porque não ouviu Deus, ou ouviu e não obedeceu. Pessoas até que Deus falou através da sua palavra, através de louvores, através de profetas, mas ele achava que as coisas só aconteciam com Manassés, que as coisas só aconteciam com outras pessoas, mas que com ele nunca iria chegar juízo sobre a vida dele, que com ele nunca as coisas iam dar certo. Como que Deus comigo tolera, Deus comigo compreende, eu sou, como não sei o que pensar, talvez eu sou diferente, porque Deus, Ele permite eu fazer tudo isso, estar distante, desobedecer e nada acontece. A Bíblia diz em Apocalipse 2, que Jesus ele falou bem assim para o pastor da igreja. Ele disse assim: olha, tem uma mulher no meio de vocês aí, que ela anda fazendo o que é errado. Eu tenho um tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Mas agora eu vou trazer um juízo sobre ela, e sobre os filhos dela, e sobre aqueles que adulteram com ela. Quando eu li isso, irmãos, aí eu entendi. Porque parece que tem gente que pensa que desobedecer a Deus, que viver longe de Deus, é como se Deus fosse ele injusto, é como se Deus não fosse um Deus que aplicasse ou não tivesse consequências porque as coisas não acontecem. E por que não aconteceu? O texto diz: Jesus estava dando uma oportunidade para ela se arrepender. Ela só estava viva pela misericórdia. Ainda as coisas não chegou, porque Deus não tem prazer em castigar ninguém. Deus não tem prazer em trazer juízo, porque se Ele tivesse, Ele não avisaria para a pessoa mudar. Antes de Deus destruir Nínive, Deus mandou Jonas falar: Jonas, pregue para eles mudar, porque eu não tenho prazer, Jonas. Não tenho prazer em destruir. Antes de destruir, e Jonas foi, eles ouviram, que foi de Manassés, se arrependeu, Deus de fato não destruiu. Se Deus tivesse prazer, Deus iria destruir. No dilúvio,
Deus levantou Noé para ser o testemunho para o povo mudar, mas o povo não mudou. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ló estava lá como pregoeiro da justiça e Deus enviou os anjos. Então Deus não tem prazer em trazer juízo para ninguém, porque Deus ele é bom, Deus ele é amor. Mas às vezes os seres humanos que não mudam. E Provérbios 29 diz assim que ao homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura. Eu preciso falar isso. Eu preciso dizer para alguém que talvez está aqui ou fora dessa igreja, que Deus está dando tempo ou deu tempo para que você se arrependesse e mudasse de vida. Deus ele é justiça, mas ele é misericordioso. Ele está te dando tempo para você parar e mudar. Naum capítulo 1 versículo 3 não vai falar: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e quando se ira não toma o culpado por inocente. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, uma graça. Deus está dizendo, olha o que não falou: o Senhor é tardio em graça. Ele não se ira facilmente, ele não traz juízo facilmente, ele tarda, ele leva tempo para que a pessoa mude, para que essa pessoa se arrependa, mas quando não quer, mas quando escuta a palavra de Deus, os profetas de Deus, a mensagem de Deus, e a pessoa não escuta, aí o profeta vai dizer: o Senhor é tardio, mas ele é grande em força, e quando ele se ira, olha, não vem dizer que o culpado é ele não, porque ele já tarda o juízo, ele já dá oportunidade para provar que ele é bom, que ele não tem essa vida para você, que ele te chamou e te escolheu para obedecer a ele e viver a sua palavra. O Espírito de Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Mas o que é o Espírito de Deus? Para que a pessoa escute e nunca muda, e nunca faz o que é certo. Gênesis capítulo 6 versículo 3 vai dizer: o meu Espírito, Deus dizendo, não contenderá para sempre com o homem. O Espírito é bom, ele fala, vai à igreja, ele usa, ele vai conversando, ele vai falando, mas Deus fala: mas ele não vai ficar a vida toda falando, não. Você tem que escutar, tem que mudar, porque se eu quiser ficar plantando o que eu quero, se eu quiser plantar desobediência, quem planta desobediência colhe juízo. Porque Gálatas 6,7 diz: não erreis, de Deus ninguém se escarnece, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar fé, vai colher bênção, obediência, vai colher maravilhas, mas se plantar pecado, vai colher juízo, desobediência, vai colher males, irmãos. E Deus que é bom, eu prego sobre o amor de Deus, ele é amoroso, ele já provou que nos ama. Só que aos Hebreus diz que este Deus que é amor, no capítulo 10, 31, ele diz: horrenda coisa é cair na mão desse Deus irado. Porque se alguém se levantar contra nós, Deus pode até proteger, pode ser quem for, fala assim: olha, eu vou fazer o mal contra ele, pode ser quem for. Deus falar: não vai, ele não toca em você. Se demônios ou até luz fazer uma reunião e ela fala assim: olha, vamos pegar o diabo, ele está demais naquele som, pode ser o diabo, enfim, não toca. Deus fala: não vai mexer, não toca. Agora, e se Deus olhar do céu e falar: eu vou tratar com você, quem é que vai evitar? Quem é que vai, irmãos, parar este Deus? Ninguém. Então, por que nós agimos e tratamos Deus como se Ele fosse? Ninguém. Então, as consequências veio sobre a vida de Manassés. E em nome de Jesus,
Jesus, não leve a mal, não me leve a mal, porque quando eu vejo uma mensagem como essa, quando Deus está falando ao nosso coração, eu não vejo nada de ruim, muito pelo contrário, eu vejo algo de bom. Eu vejo o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu vejo o cuidado de Deus para conosco, porque o pecado vai nos levar à destruição. É Satanás que fica falando para quem está errado não mudar. É o diabo que quer que quem está no pecado permaneça no pecado. Deus não. Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado. Então a igreja, o pregador, levado pelo Espírito Santo, ele não vai apoiar o pecado de seu ninguém. O Espírito de Deus vai pregar contra o pecado e para incentivar a pessoa a sair do pecado e ter uma vida para com Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, não fique triste. Olha com este olhar de bondade, de misericórdia de Deus para com nossas vidas hoje. E o que Deus requer de mim e de você, vamos mudar a partir de hoje. Vamos ouvir, vamos colocar em prática o que Deus quer de nós. Glória a Deus. O texto diz que Manassés estava lá nos espinhais, amarrado em cadeias, e levaram para a Babilônia. Imagina aquele rei agora, amarrado em cadeias, humilhado, espancado, e arrancou ele do lugar dele, da terra dele, e levou para a Babilônia. Aí Manassés aqui já não tinha mais jeito. Manassés aqui aprontou demais, fez todo tipo de pecado, irmãos, que ao meu ver e ao seu ver não tinha solução. Não, a sentença, se fosse eu ou você que estivesse com martelo e Manassés estivesse numa cadeira ali, eu creio que você bateria o martelo e diria: condenado, Manassés, não tem chance para você. Eu, Beninha, te condeno. Eu, Gilson, não te absolvo, Manassés. Você praticou homicídio, consultou feiticeiros, praticou a idolatria, quem perseguiu e matou o profeta de Deus, não tem como você escapar. Só que como eu comecei esta mensagem perguntando até que ponto você pode perdoar alguém, até qual é o limite. Aí nós vamos ver que Manassés, depois de tudo isso, humilhado, daquela situação, o versículo 12, no qual nós começamos a ler, diz assim, que ele, angustiado, orou, deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito. O texto diz que ele começou a orar. Agora, os deuses que ele consultava, ninguém foi lá consolar ele e socorrer, não. Porque é assim que o inimigo faz, coloca coisas nas nossas cabeças para a gente fazer o que é errado, depois que a gente faz, deixa lá. A gente é angustiado, atribulado, até pensando em suicídio. É isso que ele quer. Manassés atribulado, angustiado, lembrou. Olha, lembrou de quê? Não existe um Deus aí, eu creio, irmãos. Não existe um Deus do meu Pai. Aleluia. Eu me lembro que meu pai falava deste Deus. Meu pai ensinava sobre este Deus. Eu decidi trilhar por outro caminho, não pelo caminho do Deus do meu pai, mas eu vou me voltar para o Deus do meu pai. Eu vou orar ao Deus do meu pai. Eu vou me humilhar a este Deus que meu pai tanto falou que era bom, maravilhoso, misericordioso. E ele começou a orar e começou a se humilhar. O texto diz que ele se humilhou muito, que ele buscou muito. Aí o texto diz: e ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Aleluia. Tudo isso que Deus está falando conosco nesta noite, tudo isso que o Espírito Santo trouxe à sua memória, o que você não deve fazer, o que você não deve praticar, Ele está dizendo: ore, confesse para o teu Deus, abandone isto hoje, peça perdão, se humilhe. A pessoa às vezes está em pecado, está vivendo errado, vai na direção de Deus, aí vai pedir perdão a Deus como se não derrama a lágrima, não demonstra um arrependimento, não suporta
suplica a Deus. E aí daqui a pouco Deus não me ouviu não, mas como é que não ouviu? Você tratou Deus como o quê? Quem precisa de Deus somos nós, é você que precisa de Deus, da presença dEle, do perdão dEle, da misericórdia dEle. Então é bom nós descermos do salto, é bom nós colocarmos a boca no pó, nós derramarmos a nossa alma diante dEle, pedir perdão a Ele, para que Ele venha nos perdoar, e tirar da nossa alma toda angústia, tirar das nossas vidas todas as consequências que o pecado traz, irmãos. Ele suplicou, pediu perdão a Deus, insistiu, chorou. Eu tenho vergonha, irmão, eu tenho vergonha de cair, de ser escravizado por Satanás. Eu tenho vergonha de procurar um feiticeiro. Eu tenho vergonha de chorar diante de uma televisão e não chorar nos pés de Jesus. Agora, vergonha de orar, vergonha de gritar, vergonha de pedir perdão a Deus, isso não. Eu não tenho, porque Deus é quem pode me perdoar. Eu não tenho, porque é Ele, dele que eu preciso, do seu perdão, da sua presença. Então diante dele eu me derramo, como Manassés fez, e todos, como Pedro e todos que precisam dele. O texto diz que ele pediu, que ele reconheceu. Aí o texto vai dizer que Deus, versículo de número 13, e o Senhor tornou a trazer, Deus se aplacou para com a oração dele, tirou ele da Babilônia, trouxe para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que só o Senhor. Deus, Ele não tem prazer Ele nos castigar, e quando Ele permite as coisas se apertar, e quando Ele permite ainda vivos coisas ruins acontecer, Ele está permitindo para que nós venhamos nos voltar para Ele. Eu pergunto para vocês, se Manassés batesse de testa com Deus, falasse: não vou orar também não, eu não vou procurar não vou me humilhar não vou me arrepender não, ele iria ali, ficar lá, ele iria ficar lá e morreria naquela situação. Não fique pensando se você ou eu permanecer nessa vida, as coisas vão melhorar, porque não melhora. A verdade é essa. Se nós não mudarmos, Deus vai continuar conosco, porque isso não é verdade. Nós precisamos mudar, se arrepender, nos convertendo, voltando-nos para Deus. Aí Deus faz o que fez com Manassés, trouxe ele de novo e colocou lá, porque Deus não é vingativo. Deus levou ele para lá e ele reconheceu agora que Deus, só o Senhor é Deus, e começou agora a fazer as coisas que glorificam o nome de Deus. Edificou o muro, o texto diz que ele reparou ao altar, ele pegou as imagens de escultura e jogou tudo fora da casa dele, dentro do templo, e falou: não, o culto aqui é para Deus agora, ninguém vai adorar nenhum outro Deus não, e as ofertas, e as oferendas, não tem oferenda para Baal não, nem para Acera não, as ofertas aqui é para Deus, o sacrifício aqui é tão somente para Ele. O louvor agora, Manassés, o louvor agora é para você que é rei, o louvor agora é para quem? O louvor aqui é só para o Criador, reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e louvou, e mandou Judá servir a Deus. Característica de alguém arrependido e convertido, muda de vida, tira os deuses da vida, só adora a Deus, agora vai servir ao Senhor. E não só servir, o texto diz que ele começou a fazer o que é certo e incentivar as pessoas a fazer o que é certo. Que alguém que é convertido faz isso. Ele não tão somente faz o que é certo, como ele incentiva, como ele prega, como ele fala para as pessoas fazerem o que é certo, que é servir a Deus.
E aí Deus restaurou o lugar, voltou para Jerusalém, restaurou a sua liberdade, a sua posição foi restituída. Deus agora começou a fazer coisas grandes na vida deste homem, porque ele nasceu de fato, foi para servir a Deus e para glorificar. Assim como você está sobre os seus pés. O Espírito de Deus te trouxe a este lugar nesta noite. Eu sei que a chuva não queria que você viesse. Aliás, foi um impedimento. A sua natureza não queria. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer que Ele tem propósitos e planos com a sua vida. Ele que é um Deus de perdão e de restauração. Que Ele é um Deus que restaura tanto a pessoa como restitui a sua posição. Deus, Ele tem prazer, não tem prazer. Talvez nós diríamos: Manassés tem que morrer por tudo que ele fez, por todos os seus delitos, por todos os seus pecados. Mas Deus é diferente de nós. Deus olhou e disse: eu perdoo. Se arrependeu, eu perdoo. Se arrependeu, eu restauro, porque eu sou diferente dos homens. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Às vezes, enquanto muito crente está orando, porque alguém se levantou contra ele para morrer, Deus está lhe dizendo: eu não vou atender a oração sua. Eu não vou atender o seu capricho de querer que alguém morra porque não lhe agrada, porque lhe persegue. Eu quero é salvar, libertar e transformar ele como eu fiz com você. Aleluias. Nós vamos ver que Manassés, ele representa um tipo de pessoa que existe hoje em nosso meio. Porque existem pessoas em nosso meio que começam bem, mas terminam mal. Igual Saul e Judas. Começaram até bem. Saul começou bem, Judas começou bem. Mas o fim deles foram mal. Existem pessoas que começam mal e terminam mal. Como Acabe e Pilatos. Começou mal Acabe. Começou mal Pilatos e terminou mal. Não mudaram de vida. Não mudaram. Vai ter gente que vai ouvir você falar, vai ouvir Deus falar, mas nunca vai mudar. Tem gente que começa bem e termina bem, como Daniel, como Ezequias. Começa bem, mas não é porque o seu irmão começou bem e terminou mal que isso vai acontecer com você, não. Isso não é doutrina, não. Você começou bem, você pode terminar bem. Teve homens, pessoas que começaram bem e terminaram bem. Só que existem pessoas que começaram mal. Começou mal, errando. Como Paulo, como Dimas, como Manassés. Mas terminaram bem. Começaram mal, mas se arrependeram e o final deles foi diferente. Então o seu fim pode ser diferente. O nosso fim pode ser diferente. Os nossos dias podem ser melhores, dependendo da nossa decisão no presente. Quem pode ficar de pé? Eu quero que você feche os teus olhos e ore a Deus. Você, como Manassés, o escolhido de Deus, você